Eu tô dando essas aulas online para quem tiver interesse em desenvolver um personagem, construir uma cena, elaborar um texto, criar uma sketch, um número. Então, se você está sentindo saudade de teatro nessa quarentena, entre em contato comigo pela DM. Hoje eu dei uma aula para uma colega minha que veio me procurar por causa de um trabalho específico que ela está desenvolvendo, e a gente falou muito sobre a questão de construção do personagem. Então, muitas vezes a gente recebe um trabalho em que a gente tem que construir um personagem meio que de uma hora para outra, a gente tem um curto período de tempo para desenvolver as características desse personagem e elaborar como que a gente interpreta ele. Então, eu elenquei para ela três pontos que eu acho muito importantes para a gente se aperceber e para a gente estudar quando a gente pega um monólogo, por exemplo, um texto onde o personagem ele está falando de si, sobre algo que aconteceu com ele, sobre sua visão sobre um fato. O primeiro desses pontos é como que a gente consegue diferenciar o que esse personagem está nos dando de factual, de concreto, e que vai realmente nos ajudar a entender o contexto em que ele está inserido, a entender a situação sobre a qual ele está falando. E quando esse personagem começa a desenvolver um discurso emocional a respeito daquilo que ele está falando, quando ele começa a mostrar a sua personalidade, que é aí onde a gente se insere e a gente cria uma conexão emocional também com essa figura. E é isso que a gente entrega depois para o nosso público. Em segundo lugar, é muito interessante a gente perceber a defesa desse personagem. Qual defesa psíquica que ele constrói para se apresentar. Então, muitas vezes a gente constrói um personagem e ele é um personagem muito carismático, muito querido, ou muito certo do que está falando, e a gente esquece de deixar uma brechinha que ele possa ser passível de erro, onde a gente encontre uma vulnerabilidade. Da mesma forma, a gente também pode estar dando um monólogo sobre um vilão, sobre uma pessoa terrível, e a gente pode, como intérprete, encontrar uma forma de abrir um espaço de luz também, abrir um espaço de identificação e até de carisma num personagem como esse, se a gente conseguir decodificar, né, essas pistas que o personagem dá no texto, na escrita. E o terceiro ponto, que eu acho muito interessante também, que é a questão da consciência. Quando que esse personagem toma consciência da história que ele está nos passando? Por exemplo, num livro como um livro da Clarice Lispector, a narradora vai nos dando os fatos e vai nos dando as informações subjetivas dos personagens, ao mesmo tempo que ela vai tomando consciência da sua própria escrita e dos seus personagens. Então, essa questão da consciência para mim é muito primorosa, porque como que a gente consegue desenvolver dentro da gente essa percepção consciente do que está sendo dito e da veracidade ou da falsidade daquilo que está sendo dito, as emoções que estão sendo empregadas, e quando que esse personagem deixa de simplesmente existir no plano da história, de simplesmente ser, para se tornar um narrador dessa história, para se tornar um contador dos fatos. Então, para mais dicas, para mais abordagens e aprofundamentos como esses, eu indico que você venha ter aulas para a gente continuar teatrando durante essa quarentena e não perder esse vínculo, que é muito importante para a gente sobreviver. Tá bom? Então, vem conversar comigo pela DM e a gente conversa sobre horários, conversa sobre valores, e eu estou aberto a todas as possibilidades. Tá bom? Beijo a todos.